Ir para a salinha, tá bom? Fazendo favor. Amém? Eu queria chamar a Thaís aqui na frente. Thaís, vem cá. O Diogo já está, então. Amém, igreja? Eu quero apresentar esse casal para vocês. Vocês que não conhecem. Esse aqui é o Diogo, esse aqui é a Thaís. Eles são diáconos. A gente reconhece o diaconato deles, a vida deles. E eles estão sendo enviados para cá para nos ajudar. Amém? Eles fazem parte dessa igreja agora. Amém? E eu queria que vocês honrassem a vida deles, cuidassem deles. Eu tenho certeza que eles vão cuidar de vocês também, né? Se precisar de um ombro amigo, uma família que Deus preparou para este tempo. Nós queremos orar por vocês. Vem cá, pastora Carla. Graças te damos, Deus, pela vida da Thaís, pela vida do Diogo. Senhor, que este novo tempo, Senhor, seja guardados pela Tua presença. Que eles possam, Senhor, viver um tempo novo do Senhor, um refrigério do Senhor. Que eles possam, Senhor, desempenhar o papel deles aqui nesse lugar, ó Pai. Como homem e uma mulher cheia do Teu Espírito. Usa a vida deles, Pai, com ousadia neste tempo. É que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para este casal precioso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? O Diogão chegou aqui, ó, nesse lugar aqui, porque voltou para casa, né? O Diogo, ele começou a participar aqui, né, Diogo? Quando a gente fazia o culto de jovens aqui, né? Depois ele conheceu a Thaís, que a Thaís era lá do Cisana, né? Que foi? A Thaís. Mas eles começaram o relacionamento, né? Casamento, tudo aí. Eles foram lá para o Cisana, mas agora eles estão vindo para cá. Amém? E somos gratos pela vida deles. No nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, ore pela minha vida. Pai, nós te amamos. Eu estou aqui, Senhor, neste lugar, reconhecendo que eu necessito da Tua presença. Que eu possa ser, Senhor, nessa noite, a Tua voz profética neste lugar. Me usa, me capacita. Que eu possa, Senhor, desempenhar aquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui neste lugar. Que a palavra, Senhor, não seja da minha boca, mas seja a palavra do Teu trono para as nossas vidas. É que eu declaro isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra comigo lá em João, Evangelho de João, 15, versículo 5. Eu quero trazer algo para vocês nessa noite que não foi nada combinado, mas eu tenho certeza que é 100% do Espírito aqui. Fala de um lugar de dependência de Deus. Aonde nós precisamos entender que nós não podemos nada sem o Senhor. Olha lá, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esses dão muito frutos. Eu quero atentar para essa última frase, porque sem mim, vocês nada podem, fazer. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Sabe, Jesus, Ele está incumbindo a gente de algo para a igreja dele, como os membros dele, como os discípulos dele. Falando que nós precisamos estar nele. E nele nós vamos dar frutos. E que sem ele nós não podemos fazer nada. Amém? Então esse é um nível de dependência que nós precisamos ter. Dependência eu e dependência você diante da presença.
Nós precisamos estar neste lugar, num lugar em Cristo, aonde nós somos nutridos nele, igual a Sam me falou aqui. Nós somos nutridos na presença de Cristo, aonde nós enchemos a nossa lamparina, aonde nós somos revigorados, nós somos animados, nós somos vivificados, aonde nós somos cheios, porque quando nós somos cheios, nós transbordamos, e até as pessoas que estão do nosso lado recebem deste óleo. É isso que nós precisamos entender. E o óleo vem de uma fonte, e essa fonte é Cristo. Essa fonte é Jesus. Essa fonte é Jesus. E eu quero te falar que, sabe, o Senhor, Ele é bom em todo tempo. E em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Eu quero falar algo que aconteceu essa semana aqui em Poços. Não sei se você recebeu a notícia lá na rede social. Poços de Caldas, ela foi, por alguns dias, não sei se foi 3 ou 4 dias, a capital de Minas Gerais. Alguém viu essa notícia? Alguém viu? O que é que a Poços de Caldas virou a capital do estado? Sabe por quê? Porque Belo Horizonte é a capital do nossa, amém? Não é São Paulo não, gente. Que mais, às vezes a gente vai mais para São Paulo do que para Minas, para Belo Horizonte. Mas o o governador, não é o Romeu Zema mais, porque o Romeu Zema saiu, e agora é o Matheus Simões, o nosso governador. Eu não o conhecia pessoalmente, eu já tinha visto ele, mas eu não o conhecia pessoalmente. E sexta-feira nós tivemos um encontro com ele. Quem teve esse encontro? O Conselho de Pastores da nossa cidade foi convidado para estar com ele lá na associação comercial, onde nós teríamos um tempo para a gente conhecê-lo e dele explicar o papel do governo para nós. Desculpa. E eu fiquei impactado, e eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer disso? Não é algo aleatório que o Senhor mandou a gente lá. E eu tenho certeza que é algo para às vezes edificar a tua vida e entender que nós precisamos buscar mais do Senhor, porque Deus tem algo grandioso para nós, como igreja, como servos do Senhor, como filhos do Senhor. E eu quero te atentar a uma coisa que eu também não sabia e eu fui despertado. Na verdade eu sabia, mas nunca me chamou a minha atenção. Ele falou assim, o nosso estado é um estado ímpar, muito diferente de todos os outros. Porque ele falou assim que aqui em Minas Gerais, a nossa capital fica onde? No centro do estado, não é? Lá no centro. E todo o estado em volta. O narizinho, né? Narizão, né? Parece o nariz da bruxa, né? Triângulo Mineiro. E ele estava explicando para a gente que o nosso estado é o único estado onde tem a capital, mas a quantidade de cidades em volta da capital, ela é muito pouca, ela é onde concentra pouca população. E a maior população se encontra em volta do estado. Vamos colocar um exemplo aqui, estado de São Paulo. Cidade de São Paulo, capital. E em volta da cidade de São Paulo, todas as outras cidades grandes estão praticamente um aglomerado de cidades em volta da capital. E o nosso estado é um estado diferente, onde existe a capital, existe uma quantidade de pessoas, 25% da capital, 25% da população está em volta da capital. Mas 75% está ao derredor, espalhado para o estado inteiro.
E ele trouxe um adentro e eu achei muito interessante, porque ele falou assim, ele entende que o Estado, ele não tem capacidade de ir aonde nós como igreja entramos e vamos. Ele defende isso também, que o Estado ele não tem que entrar nas casas da pessoa, mas a igreja ela tem que entrar. Porque a igreja é o lugar aonde se alinha a terra, mas também alinha o céu nas nossas vidas. E eu quero te trazer para este lugar que você é um instrumento de Deus nessa geração. Você está aqui nessa noite, então você está sendo despertado. Se você ainda não sabe que Deus te escolheu, Deus te capacita, Deus te instrui para você ser um instrumento dele nessa geração. Então, eu quero falar, nós estamos aqui numa cidade, irmãos, privilegiada, aonde, meu Deus, eu falei, Senhor, que cidade linda. Sabe, nós vamos... Eu acordei cedo hoje, na verdade eu acordei tarde, gente. 9 horas hoje eu acordei. Fazia tempo que eu não acordava esse horário, né? Ontem à noite a gente estava lá em Andradas, no aniversário da igreja. E a gente chegou tarde. Mas deixa eu te falar, na hora que eu acordei eu fui comprar algo para a gente fazer de almoço. Eu desci com as 2 crianças e eu falei, Senhor, obrigado por este lugar. Obrigado pela nossa cidade. Um dia maravilhoso, gente. Eu falei assim, meu Deus, que céu maravilhoso. Eu percebi o céu hoje, estava a coisa mais linda do mundo. E muitas vezes a gente não percebe o privilégio que Deus nos deu. O lugar que Deus nos plantou para a gente frutificar. Lembra que eu li aqui? Que a gente vai dar frutos. Da gente frutificar. E frutificação, o que é frutificação? Eu quero adentrar nisso. Nós como servos do Senhor e filhos, qual é a frutificação que nós devemos dar? Como filhos e servos do Senhor. Sabe, a frutificação de filhos, nada mais é que de trazer o reino de Deus e implantar nessa pessoa. Isso é frutificação perfeita. Por quê? Aonde algo que nós fomos, o pecado entrou, aonde o nosso DNA foi estourado com o pecado, Deus vem, entrega o seu filho, morre numa cruz e hoje nós estamos aqui, como igreja reunida, aonde nós somos transformados, aonde nós somos ministrados pela palavra, aonde nós podemos, mesmo a gente não sentindo nada, a gente adora o Senhor e Ele vem com a graça dEle e nos transforma, nos cura, nos revigora, nos traz para cima. Tem aqui o nosso irmão que está do nosso lado, que dá igual a pastora Carla, dá uma palavra de ânimo, traz um refrigério, traz um bálsamo, e aonde muitas vezes nós somos restaurados para frutificar. Essa é a igreja que Deus tem, e somos nós. Falei, você é a igreja. Você, para variar, você é uma igreja muito bonita. Você é uma igreja que Deus preparou. Você é uma pessoa especial que Deus tem. E eu quero, sabe, vivemos em um tempo onde as pessoas, elas querem independência de tudo. Aonde, sabe, nós precisamos às vezes romper em algumas áreas, nós precisamos ser independentes, mas no centro, a gente tem que estar 100% dependente do Senhor, 100% dependente de Jesus. Mas o reino de Deus, sabe, ele é o contrário deste mundo, aonde a força do nosso braço, ela não pode entrar, porque
O Senhor, Ele nos molda ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, aonde eu aprendi numa musiquinha essa semana, achei coisa mais linda, é comparado a uma mexerica pocã. Ela tem 9 gominhos, não é? O fruto, ele também tem 9. E eu falei, Senhor, nos molda, para que nós possamos ser parecidos com o Senhor. Deixa aquele versículo para mim, fazendo favor. Lá em João 15, 5. Não tira ele, fazendo favor. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Sabe, esse é o maior dependência que nós precisamos ter. Sabe, irmãos, qual que é a dificuldade que você está enfrentando nesse dia? Qual que tem sido, nesses dias da sua caminhada agora, nessa semana, você tem passado por alguma dificuldade? Você tem passado por alguma luta? Ou só eu aqui? Ou só minha família? Irmãos, nós temos desafios, nós temos luta, nós temos guerra, uma guerra travada, mas nós precisamos estar bem atentos e não distraídos. Bem atentos e não distraídos, porque o tempo é difícil e nós temos que estar preparados para ele. A Sami foi muito pontual, aonde ela coloca 10 virgens, todas elas tinham lamparinas, todas. Mas 5 se distraíram, falando assim, o noivo vem daqui uns dias ainda, então depois eu compro, depois eu faço, depois eu conserto. E a gente tem que entrar neste lugar, que é um lugar que a gente não pode se distrair. É um tempo da gente focar no Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, então me ajuda nessa caminhada. Irmãos, temos dificuldades? Temos problemas? Temos, mas a palavra nos garante que nós já somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Ele é a videira, Ele é o Senhor. Então, já começamos a frutificar, já começamos a gerar frutos, já somos alimentados por essa seiva que é preciosa. Mas você não pode se distrair neste tempo. E uma palavra que o governador trouxe, e aquilo eu até anotei, é justamente sobre distração. A igreja, ela tem um papel fundamental. Tem ou não tem? Mas e uma igreja distraída? Que vantagem que ela tem neste tempo? Então essa é um alerta que serve para mim e serve para você. Porque a igreja não é esse templo, irmãos. A igreja não é essa estrutura física aqui. A igreja é eu e você juntos. A igreja é eu e você. Então nós precisamos estar atentos que o Senhor, Ele quer algo de nós neste tempo. E este tempo, irmãos, exige de nós um trabalho onde nós temos que produzir óleo, para que as nossas lamparinas estejam acesas. Sabe? E a dependência de Deus, irmãos, em tempo nenhum, ela pode ser considerada como fraqueza. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Dependência de Deus não é fraqueza, é segurança, é convicção. Sabe, porque muitas vezes a gente fala assim, a situação está difícil. Eu vou resolver do meu jeito. Irmãos, não vai nessa não. Porque dependência de Deus não é sinônimo de fraqueza. Nunca dependência de Deus é sinônimo de fraqueza. Sabe, quando nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, é Ele quem governa,
É Ele quem traz vida. É Ele que produz. É Ele quem dá. É Ele quem dá a direção. É Ele que dá o alimento. É Ele que nos dá a estrutura. É Ele que dá o namorado. É Ele que dá o esposo. É Ele que traz a namorada. É Ele que traz a esposa. É isso. Porque muitas vezes nós queremos o nosso jeito. Quais os desafios que você tem? Qual eu perguntei? Desafios temos todos. Todos nós temos desafios. Mas esse desafio, ele já é reconhecido diante de um Deus poderoso. Presta bem atenção, vou repetir de novo. O teu desafio, o teu problema, a circunstância que você está passando, ela já é reconhecida diante de Deus. Deus, na verdade, na sua grandeza, Ele já sabe o que você precisa. Mas na sua intimidade, você já apresentou para Deus e falou: Senhor, olha aqui essa situação. Você já falou com Deus? E já apresentou essa circunstância diante de Deus? Falei: Senhor, está complicado, está difícil. É isso daqui, ó. Eu nem sei como fazer. Eu nem sei como dar o primeiro passo. Mas me ajuda. Me dá sabedoria. Me dá discernimento. Porque nós estamos vivendo este tempo, irmãos. E essa palavra que eu estou te dando aqui nessa noite, não é para você perder ela aqui na rua, não, irmãos. Não é para você sair daqui meia hora e você não lembrar nada do que eu falei aqui nessa noite. Porque essa palavra tem que ser dia após dia. Nós precisamos entender que o Senhor é nosso sustento, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa dependência, e Ele não é fraqueza. Sabe, lá em Provérbios 3, 5 fala: confia no Senhor de todo o seu coração. Confia. E sabe o que muitas vezes nós estamos falando? Como filhos nós agimos? Presta bem atenção. Eu também já agi desse jeito. Ó Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, eu sei, mas acho que parece que o Senhor está bem velhinho, o Senhor não está entendendo o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Muitas vezes nós colocamos circunstâncias, a gente não apresenta a Deus, porque acha que Ele não vai dar conta de fazer. E a gente vai na força do nosso braço, vou lá e vou fazer. Vamos ver o que vai dar. Sabe? Dependência de Deus é parar e orar antes de agir. Porque quem age na emoção e vamos dizer, na reação, muitas vezes nós agimos na reação. Significa que muitas vezes nós precisamos reaver a nossa dependência de Deus. Porque nós agimos no nosso impulso. E impulso não é dependência de Deus. Falei. Sabe? Aí entra a obra da carne nossa. E não é dependência de Deus. Sabe? Quando nós paramos de depender, tudo começa a desabar, irmãos. Tudo começa a desabar. Sabe? Pedro, quando ele olhava para Jesus, ali quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, quando ele estava olhando para Jesus, ele estava firme. Mas na hora que ele olhou as circunstâncias ao redor dele, o mar agitado, o que aconteceu? Afundou. Eu já sempre falo isso. Pedro teve medo. Qual que é a reação dele? Fala: Senhor, me salva. Me ajuda. Irmãos, Pedro era pescador, irmãos.
Era uma circunstância que ele dominava. Você acha que um pescador que trabalhava no mar, ele não sabia nadar, irmãos? Presta bem atenção comigo, é ilógico. Uma das coisas que Pedro, certamente, que ele mais fazia bem feito era nadar. Porque ele dependia daquilo. Mas as circunstâncias veio de tal modo que ele perdeu o quê? A convicção de quem Jesus era na vida dele. E ele olhou as circunstâncias e ele afundou. E ele desmoronou. Tudo veio desmoronando. Porque mesmo na força do braço dele, ele viu que ele não podia. Sabe, irmãos, um lugar de reconhecimento, a gente parar às vezes e a gente não buscar ajuda, sabe? Deus não é 0800 de... eu preciso de uma informação. Não, irmãos, é dependência. Sabe, é um saque, saque de informação. Deus não é saque de informação, não. Atendimento ao consumidor, sabe? E muitas vezes nós tratamos Deus como isso, desse jeito. E eu quero te trazer uma realidade que Deus é poderoso, Ele pode fazer. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso. Sabe quão pequeno nós somos? Esses dias, a NASA mandou um foguete para a Lua. Vocês viram? Imagina a tecnologia, a quantidade de dinheiro, de recurso que foi projetado, quantos bilhões e bilhões de dinheiro. Mas para o homem, para fazer uma excursão, para ir ali na Lua, irmãos. Sabe, o ser humano, ele não foi adiante, ele nunca foi mais longe. Porque mesmo na maior tecnologia que nós temos, ainda nós somos limitados. Nós não podemos, nós não conseguimos. A distância da Terra e a Lua é a menor distância entre os astros, não é, irmãos? E o próximo planeta? E a próxima estrela? Nós somos limitados. Mostra a limitação nossa. Mesmo que você faça, meu Deus, olha que coisa gloriosa, a gente é ali na Lua. Mesmo a gente fala assim, nossa, que coisa preciosa. Mas mesmo assim, mostra a nossa limitação como ser humano. Que a gente só consegue ir até ali. E o tamanho do universo. De um Deus que é poderoso. Que se importa comigo e com você. Sabe, um dia na minha juventude, ontem eu falei com a Maria Eugênia, antes a gente foi lá na casa da Maria Eugênia, ver o pastor Sebastião. E na minha juventude eu comecei a indagar a Deus. Se tudo aquilo era verdade, se tudo que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Eu comecei a falar assim, mas será que é verdade mesmo? Será que a Bíblia é ou tanto de homem que foi lá e escreveu? E um dia, eu tive essa convicção que Deus é real. Não porque alguém me falou, mas porque eu vivi. Irmãos, essa convicção que Deus existe, ninguém tira de mim hoje. Qual que é a convicção que você tem em Deus? Você está aqui porque alguém te convidou, ou você acredita que Ele é real?
que Ele está vivo. Ou contaram mais uma história que um louco, falou que ele era Deus. E ele subiu numa cruz e pregaram ele lá, colocaram uma placa, aqui o rei dos judeus. E morreu, falaram que ele ressuscitou. E você acreditou? Ou você tem uma convicção que ele é real? Se você ainda não a tem, eu quero te falar para você fazer provados do Senhor nessa noite. Nesses dias, você fazer um voto com o Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu tenho dúvidas que até o Senhor, se você existe ou não. Pede para Ele se revelar. Busca Ele, não por curiosidade, mas por quem Ele é. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Sabe? Quais que são os teus problemas? Se apresente diante de Deus. Sabe? Eu estou quase encerrando aqui. Sabe? Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida justamente para isso, para gerar dependência nele. Lá em 2 Coríntios 12, 9, fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na fraqueza. Põe para mim 2 Coríntios 12, 9. Olha lá, apóstolo Paulo: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele toma essa chapuletada. Sabe, muitas vezes, igual eu falei, fraqueza, dependência não é fraqueza. E quais são as verdadeiras fraquezas nossas? Elas têm que ser reconhecidas diante de Deus. Ah, pastor, mas por que Ele já sabe tudo? Irmãos, Ele sabe de tudo, mas Ele quer um relacionamento íntimo. Ele quer uma dependência. Ele quer que você se expresse. Você não é um robô programado. Você tem vida. Sabe, você tem vida. E eu quero te lembrar. Lembra quando Jesus, ele pergunta para o cego o que o cego queria? Por que Jesus fez essa pergunta para um cego? Por que Jesus perguntou para um cego: o que você quer? Eu poderia pedir outras coisas. Mas o cego precisou falar assim: que eu quero ver. Eu quero ver. E esse é um lugar de dependência nosso diante de Deus. Senhor, eu estou passando por isso. Sabe, nós aqui como pastores, todo dia nós oramos por vocês. Mas sabe qual que tem sido a minha oração por você, pela tua casa? Senhor, se revele a eles, que eles possam ter convicção de que o Senhor é real. Nós estamos aqui para auxiliar vocês, mas não para ser muleta de vocês. Para vocês andarem com as próprias pernas e viver o sobrenatural do Senhor, o extraordinário e o ordinário do Senhor neste tempo. As coisas comuns da nossa vida, a gente também depender do Senhor. Sabe o que é isso? É em todo tempo. É nas pequenas coisas. Senhor, o que o Senhor quer? Me ajuda.
Porque nós colocamos em expectativa só no extraordinário. Ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Ah, Senhor, eu preciso de uma intervenção. Mas deixa eu te falar, isso não é dependência. Isso é muitas vezes a gente querer Deus por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Ele é. Então nós precisamos, irmãos, mesmo nos dias de cansaço, mesmo nos dias, fala assim, pastor, eu estou tão cansado, eu estou tão... Fala, Senhor, aqui ó, estou cansado. Apresente o seu cansaço diante de um Deus poderoso. Se apresente a Ele. Mostre a Ele o que você está sentindo. Ai, pastor, para que isso? Para você ter experiência com Deus. Porque senão tudo que a gente fizer aqui, irmãos, entra culto, sai culto. Tem culto na quinta, tem célula nas casas, tem... Irmãos, senão você vai ser só não é coadjuvante, vai ser só uma pessoa que participa do... Qual que é a palavra? Espectador, uma pessoa que participa da cena, mas daquelas pessoas que nem falam. Figurante. É justamente isso, nós não podemos ser figurante de uma igreja. O Senhor nos chamou para algo. Deus te chamou para algo. Irmãos, sabe, nós não podemos mais viver de qualquer modo. O Senhor que espera algo a mais de nós neste tempo. Espera de quem? De mim e de você. Porque o Senhor, Ele quer um nível de dependência, onde nós podemos, a gente fala, sim, Senhor, é para cá? Espera a resposta dele. Não, é para cá então. Sabe, é isso. Senhor, como que eu me porto no serviço? Senhor, estou apresentando essa pessoa aqui, ó, diante do meu serviço. Essa pessoa, ela é isso. Me ajuda a mostrar o teu amor. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Essa tem que ser a nossa oração. Sabe, Deus não está preocupado com pessoas fortes no seu braço. Deus procura, em todo o tempo, pessoas rendidas aos teus pés, reconhecendo quem Ele é. Sabe, a gente cantou aqui, menos de mim e mais de quem? Mais de Deus. E sabe o vazio que está em mim? Às vezes a angústia, o tempo difícil, a gente tem que esvaziar. E falar, Senhor, enche daquilo que é do Senhor. Sabe? Quando nós reconhecemos, Deus mostra que Ele pode. Deus mostra que Ele pode. Sabe? E eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Sabe? Lá em Salmo 20, versículo 7. Fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Nós estamos indo no nome do Senhor. Sabe que o Senhor já te deu algo muito precioso, o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Então você tem que ter essa convicção de fé. Essa convicção que Deus é com você. Irmãos, nós passamos momentos difíceis. Sim, passamos. Mas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A nossa dependência não está em coisas, está no Senhor. Sabe, aqui Davi fala
estava vindo um exército contra ele. Mas ele declara: Senhor, a minha confiança está no Senhor. Mesmo que a situação, os meus olhos estão difíceis, estão impossíveis, mas eu confio no Senhor. Sabe? Lembra que no deserto, o maná vinha quando? Todo dia. O maná do dia anterior não servia para nada. E a nuvem? A nuvem é que ditava o quanto eles tinham que ficar e o quanto eles tinham que andar. O azeite ali da viúva, lembra? Quando ela pediu a provisão, o Senhor deu. Isso é a maior. Foi um tempo de dependência daquele povo. E qual é a tua dependência nesse Deus neste momento? Não espere eu orar por você. Eu estou aqui como um servo do Senhor, mas te mostrando que você pode entrar neste lugar. O véu se rasgou, então você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de um sacerdote para buscar Deus. O véu se rompeu e hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Se você tem acesso, você precisa saber quem Ele é. Eu estou te mostrando que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Pai bondoso. E Ele cuida de nós. Saia daqui convicto dessa palavra. Saia daqui convicto de um tempo de dependência. E lembrando que dependência não é fraqueza. Que o Senhor seja com você, seja sobre a sua casa. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante do teu altar. Reconhecemos que nós somos do Senhor. Nosso desejo é te servir. Nosso desejo é te buscar. Nosso desejo é te adorar. E o nosso desejo é fazer teu nome conhecido. Sabe? Nós estamos aqui, Pai, como uma igreja, um lugar de dependência do Senhor. Senhor, se nós precisamos confiar mais, nos mostra, Senhor, nos revela a tua face. Sim, Senhor, se os nossos planos estão errados, fora dos teus, nos mostra, Senhor, então, como devemos fazer, ó Pai. Se nós estamos resolvendo, Senhor, na força do nosso braço, sem te buscar, ó Pai, nos mostra, Senhor, que nós devemos confiar mais. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Queria que levante suas mãos e declare comigo: Senhor, repete comigo: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu abro mão do meu controle. Eu abro mão da minha força. Eu escolho, Senhor, depender totalmente de Ti. Eu escolho depender do Senhor. Tu és o meu sustento. Tu és a minha rocha. Tu és tudo que eu preciso. Seja conosco, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, sela essa palavra. Minha vida Sela essa palavra, Senhor. a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer,
Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim